Bom, gente, vamos lá então. Olha, a gente vai entrar agora na adição e na subtração de raízes. Depois tem a multiplicação e a divisão, tá bom? Então, a gente vai ver primeiro a adição e subtração, lá na página 15. Só que é o seguinte, na página 15, ele já vai explicando o conteúdo mais avançado, tá? Antes de vocês verem esse mais avançado, eu preferi passar uns detalhezinhos aqui importantes que é bom vocês saberem, porque lá no livro tá mais direto, entendeu? Então, quer dizer que no caso, se a gente estivesse na sala, eu ia passar isso aqui para vocês, mais exemplos, eu ia passar mais atividade, antes de chegar naqueles que estão no livro. Mas como não dá tempo, né? Vou tentar dar uma explicada aqui. Qualquer dúvida você já sabe, tá? Então, olha, isso aqui não tem no livro de vocês, tá? Vai ter no livro de vocês só isso aqui, ó, a partir dos exemplos, tá? Isso aqui não tem. Se vocês puderem copiar no caderno, é bom, viu, gente? Tá? Uma explicação. Então, para a gente adicionar e subtrair raízes, o que nós precisamos saber primeiro? O que são radicais semelhantes, para depois a gente fazer a soma ou a subtração, tá? Radicais semelhantes são radicais de mesmo índice e de mesmo radicando. Lembrando que o índice é o número que fica aqui, pequenininho, e o radicando é o que está dentro do radical, tá bom? Então, para a gente adicionar e subtrair raízes, a gente tem que trabalhar só com radicais semelhantes. O que são os radicais semelhantes? Tá? Que tem o mesmo índice, que tem o mesmo radicando. Se não tiver o mesmo índice nem o mesmo radicando, gente, não tem como somar, tá bom? Então, a gente vai fazer depois uns cálculos para a gente chegar nessas raízes semelhantes, tá bom? Então, aqui, ó, eu passei alguns exemplos, olha aqui, raiz de 3, 2 raiz de 3 e menos 7 raiz de 3, ficou meio apertadinho aqui. Esses aqui são chamados de radicais semelhantes. Por quê? Porque eu tenho todos o mesmo índice, ó. Isso aqui é um, isso aqui é o outro, isso aqui é o outro, ó. São 3 radicais, tá vendo? Coloquei a vírgula aqui para separar. Então, qual que é o índice aqui? 2, 2 e 2, tá? Então, tem o mesmo índice. Radicando é o que está dentro, não o que está fora. O que está dentro é 3, 3 e 3. Então, se eles têm o mesmo índice e o mesmo radicando, eles são radicais semelhantes, tá? Ah, mas tem o menos 7, eu tenho 2, não interessa. O que vai interessar é o índice e o radicando, tá bom? Olha o outro exemplo aqui, ó. Raiz cúbica de 2 e raiz cúbica de 5. Eles não são semelhantes. Por quê? Pensa aí. Por quê? Ah, e o índice são iguais, mas os radicandos são diferentes. Olha que eu fiz até um circulinho aqui, ó. Eles são diferentes. Então, eles não são semelhantes. Então, no caso, eu não posso adicionar e nem subtraí-los. Bom, olha o outro exemplo. Raiz cúbica de 7. 2 raiz quadrada, ó, quando não tem nada é 2. 2 raiz quadrada de 7. E menos raiz quinta de 7. Também não são semelhantes. Por quê? Porque os índices são diferentes, ó. Tem o mesmo radicando, 7, 7, 7, é o que fica dentro do radical. Eles são iguais, mas só que os índices são diferentes. Então, esses 3 radicais, eles não são semelhantes. Deu para entender? Então, para ser radicais semelhantes, precisa ser o índice e os radicando iguais. E o que está fora, gente, vai aparecer vários números diferentes. Por isso que são ditos semelhantes. Por quê? O que é semelhante? Parecido. Ou seja, tem algumas coisas iguais e outras diferentes. Iguais é o índice e o radicando. O que está fora são os coeficientes. Eles que vão fazer a diferença aí. Bom? Agora, como que a gente vai somar e subtrair os radicais? Então, a soma ou a diferença de radicais semelhantes é um radical semelhante, tendo como coeficiente, ó, coeficiente a soma algébrica de seus coeficientes. A soma algébrica é a soma ou a subtração, tá? De seus coeficientes. O que é coeficiente mesmo?
os números que estão fora dos radicais, entendeu? Por exemplo, aqui, ó, 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 menos raiz de 3. Quais são os coeficientes? Esse é o ponto importante, porque é com eles que vocês vão fazer as operações, não é com o radical, e sim com os coeficientes, tá? Quais são os coeficientes, então? O 2, ó, circulei aqui, o 5 e o menos 1. 2, 5 e menos 1. Aqui, quando não tem nada, é 1, lembra? Então, a gente tem que pôr o sinal também, não vai esquecer, tá? Se for positivo, põe o positivo. Se for negativo, tem que pôr o negativo, tá? Aqui tudo bem, mas aqui embaixo vai ter que colocar. Então, eu vou somar agora, ó. 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 menos raiz de 3. Aqui tá aqui, ó. Como que eu vou calcular? Eu vou pegar todos os coeficientes, ó. Quais são? Que tá fora da raiz. 2, 5 mais 5, né? E o menos 1. Essa raiz de 3 aqui, ela não repete nos 3, então você conserva ela. E você vai fazer a continha só com os números, só com os coeficientes. Então, 2 mais 5... Ai, pus errado aqui. Aqui é 7, desculpa. 2 mais 5, 7, menos 1, 6. Então, aqui, cortando, 6, tá? Então, o resultado é 6 raiz de 3. Tudo bem? Agora, lá na página 16, nós temos lá os exercícios assim, os exemplos. São 2 exemplos que nós temos lá. O raiz de 32 mais a raiz de 18. Só que dá uma olhadinha, ó. Eu posso somar esses 2 radicais? Dá uma olhada. Não, né? Por quê? Porque eles não são semelhantes.